Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje não vou poder estar com vocês na aula, mas eu vou estar enviando um material muito importante para vocês, uma apostila e também exercício de fixação. E também vou estar enviando um vídeo da aula, de uma maneira muito resumida, mas você vai encontrar tudo ali na nossa apostila, ok? A aula de hoje é sobre a centralidade da palavra Bíblia como base da nossa pregação. Por quê? Porque vivemos uma época em que a autoridade do sermão não está mais saindo da Escritura como fonte primária e principal, mas sim do pregador. E isso está causando um conflito muito grande dos nossos dias. Isto porque os pregadores dessa nova geração estão se tornando peritos comunicadores, pessoas excelentes na arte da homilética e da oratória, porém tem um problema crônico que está se tornando uma grande pandemia. É falta de base na palavra. Fazem referências bíblicas, fazem citações, mas não há exposição. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver em 2 Timóteo 3,16, a afirmação do apóstolo Paulo dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada. E uma das crises é justamente isto. Há uma grande dificuldade desses pregadores nos dias de hoje compreender a questão da inspiração plenária das Sagradas Escrituras. E aí acontece que, uma vez não compreendendo que a Bíblia é toda a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, e de uma maneira muito soberana, Deus, em sua sabedoria, compôs essa escritura utilizando todos os recursos que se encontram nela, todos os fatos, como fonte inspirativa. Pelo fato de eles não compreenderem assim, infelizmente, eles acabam entendendo que a Bíblia não contém a palavra de Deus, aliás, não é a palavra de Deus, é apenas contém a palavra de Deus, e daí vai fazendo todo tipo de inferência, vai colocando todo tipo de pensamento, vai completando como se eles mesmos fossem inspirados e tivessem autoridade para isso. Isso tem surgido um caos espiritual na vida das igrejas e também uma leucemia espiritual na vida de muitas pessoas. A ação sobrenatural continua existindo e nós acreditamos que ela é a causa da fonte principal das Sagradas Escrituras, e por conta disto, nós, como pregadores bíblicos, pregadores reais, precisamos nos inspirar nas Sagradas Escrituras, tornando ela a fonte de autoridade, de vida cristã, de doutrina e de norma de fé e prática para os nossos dias. A Bíblia, ela é mais que suficiente e ela é totalmente, plenamente a palavra de Deus. Logo, nós precisamos, uma vez compreendendo assim e entendendo que ela é uma palavra inspirada, conforme diz as Escrituras, precisamos entender que o sermão precisa nascer do texto. Logo, é o texto que vai determinar o tema, é o texto que vai determinar a estrutura do sermão, é o texto que vai determinar para a vida dos cristãos toda a aplicação e a visão bíblica da parte de Deus. O texto também vai apontar para Cristo como centro de todas as coisas. A mensagem deve ser completamente cristocêntrica, porque o próprio Senhor Jesus Cristo testificou que as Escrituras falam dele. Logo, nós precisamos entender que nós temos que expor a nossa missão, né? É expor o que Deus já revelou em sua palavra e não criar absolutamente nenhum outro tipo de subterfúgio ou criar tipo de persuasões, demagogias, ideologias e tantas outras coisas. O perigo das pregações atuais é justamente isso. Quando sai da palavra como fonte, ele acaba se transformando em um sermão temático. E um sermão temático, ele muitas vezes vai abranger muitas ideias, menos a palavra de Deus. Muitas vezes vai se transformar em opinião pessoal, vai se transformar em normas, argumentos normativos, e o que é mais importante não vai acontecer, que é transformar vidas. Também um outro perigo nos nossos dias é esse moralismo que tem acontecido sem transformação. Então, se a gente olhar para o que a gente precisa entender nesta aula, é que toda a Escritura vai apontar para Cristo e toda pregação deve ter como fonte primária a própria Escritura como autoridade suprema para conduzir o povo de Deus a toda a verdade. Logo, meus queridos irmãos, antes de qualquer aplicação, nós precisamos compreender que, por ela ser as Escrituras, ela deve ter as suas regras essenciais e originárias, que é a exegese, uma exegese real, não uma exegese baseada em emoção, não uma exegese baseada em coisas de criatividades, mas é algo que vem
como um princípio de submissão ao próprio texto das Escrituras. A pergunta é: se nós tirarmos o estudo profundo das Escrituras e deixarmos com que a palavra seja o centro da nossa pregação, o que vai sobrar? Retórica? Experiência? Motivação? Discursos? É isso que nós precisamos saber questionar antes mesmo de nós entrarmos nos estudos das Escrituras. Porque as Escrituras, sem as Escrituras não há sermão, há apenas discurso religioso. Fica aí com essa lição, pelo menos uma síntese dela. Aproveite bem o que está na nossa apostila e também faça a tarefinha que nós deixamos. Divida o grupo em 3 grupos de pessoas e compõe um único trabalho e separe os nomes aí direitinho para enviar para mim, para a gente fazer análise. Isso vai computar em ponto, ok? Deus abençoe a vida de vocês e até mais.